Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados irmãos e irmãs, vamos refletir um pouquinho sobre o porquê de sermos católicos, apostólicos, romanos. O motivo maior está aqui no que eu acabei de ler, nesse evangelho que eu acabei de proclamar. Eu não consigo entender, e até o padre, se eu não me engano, o padre Paulo Ricardo, ele diz também que não consegue entender como é que alguém deixa de ser católico para ir participar de outra denominação. E eu vou fazer uma comparação simplória aqui. É como você comprar um relógio no camelô, ali na feira, daquele mais baratinho, só que ele é muito bonito por fora, muito ajeitado. Quem já foi lá na 25 de março de São Paulo sabe como é. O tanto de gente que tem ali te oferecendo relógio baratinho, muito bonito. E aparece, e tem uma loja, uma relojoaria, que vende um relógio autêntico, fabricado com aquela marca ali, pelo fabricante, que a marca está ali. E você prefere o relógio do camelô, porque é um pouco mais barato e talvez mais bonito, em detrimento daquele que é legítimo, que tem garantia, só que não é tão enfeitado. Uma comparação besta, simplória, mas é mais ou menos isso aí que alguns fazem. Deixa de pertencer à igreja que foi fundada pelo próprio Cristo. Está aqui, está na palavra, está na Bíblia, não tem como contradizer isso aqui. Pedro é o nosso primeiro Papa. A igreja que tem o Cristo que nós acabamos de adorar no Santíssimo Sacramento do altar, Jesus Eucarístico. Como é que você troca isso? Como é que alguns trocam tudo isso por praticamente nada? Uma vez que eu estava na 25 de março com um rapaz que trabalha comigo, ainda fazendo essa comparação, ele comprou um relógio daquele muito bonito, botou no braço, fomos para o hotel, ele não olhou direito, chegou lá, que ele foi abrir, era só a caixa.
Não tinha nada dentro, era um relógio oco. Como é que trocam o Senhor, a Santíssima Eucaristia, a palavra do Senhor, troca Nossa Senhora por 4 paredes que não tem nada, só pessoas falando. Não dá para entender isso. Talvez por desconhecimento do que é a nossa igreja, da igreja que você participa, talvez por algum desespero, porque quer ter o reino dos céus aqui na terra já. Então vai atrás de todas as promessas que tem por aí. Tem denominações aí que diz que o pastor foi lá em Israel e pegou o sal lá do Mar Morto e consagrou ele, trouxe e vai distribuir esse sal que vai resolver todos os seus problemas. Tem uma outra denominação aí que te dá uma toalhinha e se você estiver devendo no banco, você passa a toalha na fechadura da porta e a sua dívida vai sumir. Ah, se eu arrumasse uma toalhinha dessa. Eu estava arrumado com os bancos. Eu estou fazendo um pouco de brincadeira nesse sentido, para vocês terem ideia do que é a nossa igreja. Na internet, tem alguns testemunhos de conversão de pessoas que eram protestantes. E quando começou a conhecer um pouco da igreja, da nossa igreja, logo se converteram ao catolicismo. Um dos homens, um dos grandes pregadores da igreja anglicana na Inglaterra, ele começou a buscar o porquê das coisas. O porquê que no protestantismo é assim, é assado, e porquê que na igreja católica é assim. E ele foi fundo nos estudos. E logo ele virou um católico. Publicou vários livros e morreu cardeal da nossa igreja. Era um dos homens mais proeminentes da igreja anglicana da Inglaterra. Ô meu irmão, minha irmã, a nossa cidade, Palmas, os apelos aí para uma vida fácil, no sentido de progresso material, são muitos. Em cada esquina você encontra alguém te oferecendo alguma coisa. Quando eu estou em Palmas desde 1990, antes de Dom Alberto chegar aqui, que foi o nosso primeiro bispo, essas outras denominações tinham um grande projeto para Palmas. Era transformar Palmas na capital protestante do Brasil, na capital evangélica do Brasil. E eu sempre pertencia ao movimento da Renovação Carismática Católica. Nós fundamos um grupo de oração aqui lá na Santo Antônio, o segundo grupo de oração de Palmas. E quando Palmas foi transformada em arquidiocese, que não tinha sido denominado bispo para cá ainda, nós tínhamos muito medo de que viesse um bispo que não gostasse muito da Renovação Carismática Católica. E nós rezamos muito nesse sentido. E olha quem o Senhor mandou para cá para ser o nosso primeiro bispo. O diretor espiritual no Brasil da Renovação Carismática Católica, Dom Alberto, que foi o bispo que me ordenou. A riqueza da igreja é tão grande que se você conhecer essa igreja, 1% dessa igreja você não a deixa nunca. Quando eu estudava para ser diácono, nosso irmão ali está estudando, a gente faz teologia também, a matéria que mais me deixou apaixonado foi História da Igreja.
quando você conhece a história da igreja, você se apaixona. Você vai ver por que essa igreja está cumprindo o que o Senhor disse aqui, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E você vê acontecer muita coisa ruim aí na nossa igreja, com os homens, com padres, que às vezes pisam na bola. Mas a igreja tem 2024 anos. Foi fundada pelo próprio Senhor. E o que ele disse aqui é pura verdade, pelos escândalos que a igreja já passou. A igreja já sobreviveu a 2 grandes guerras mundiais. E quantas coisas a igreja sobreviveu? E esse inferno, o pecado do homem nunca prevaleceu sobre ela. Eu estou falando isso, estou falando da minha igreja, da sua igreja, para que nós tenhamos mais consciência da igreja que nós participamos. Infelizmente, a grande maioria dos católicos não conhece a igreja da qual ele participa. Não lê, não busca na literatura da igreja, que é riquíssima. Não tem argumento para defender a sua fé em Nossa Senhora. Não conhece a história do seu santo de devoção. E por isso que alguns são presas fáceis para essas igrejas de esquina que tem por aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa caminhada quaresmal, que nós possamos tomar cada vez mais consciência da igreja da qual participamos, na qual fomos batizados. Que tudo isso seja sempre para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.